Olá, o meu nome é Cândida Torres, eu sou aromaterapeuta clínica integrativa e venho hoje falar-vos um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade é um tema muito atual nos dias de hoje, porque afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Aliás, a Organização Mundial de Saúde considera a ansiedade como um dos grandes problemas do nosso século. E é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema sensível, muito há para dizer sobre este tema, sobre a ansiedade, e é claro que eu não vou conseguir referir tudo neste pequeno vídeo, mas há aqui alguns pontos que eu gostaria de abordar porque considero que são mesmo muito importantes no ponto de vista da aromaterapia. E o primeiro ponto que é importante nós percebermos é que todas as pessoas sentem ansiedade. Umas mais, outras menos, mas é normal, em algum momento da nossa vida, nós sentirmos ansiedade. E se for assim, se for uma ansiedade que é sentida em determinados momentos, que são momentos específicos, e uma ansiedade que é pontual, não há qualquer problema. O grande problema surge quando esta ansiedade se instala na vida da pessoa e quando a pessoa passa a viver num estado permanente de ansiedade, ficando impedida de viver plenamente a sua vida. Porque a ansiedade é uma condição que afeta a vida de uma forma muito negativa, a nível pessoal, a nível familiar, a nível social, a nível profissional. A qualidade de vida das pessoas é realmente muito afetada. E aqui sim nós temos um problema que é sério e que deve ser abordado com seriedade e com profundidade. Porquê que eu digo isto? Porque nós temos de perceber que, tanto no caso da ansiedade como de qualquer outra doença, quer seja do foro físico ou do foro psicológico, segundo a metafísica da saúde, por trás de cada doença, por trás de cada problema de saúde, existe uma emoção. E é essa emoção que nós temos de identificar e que temos de perceber para que possamos abordar o problema de uma forma profunda e possamos realmente tratar o problema desde a sua origem e não apenas estarmos a medicar, a silenciar os sintomas, sejam eles físicos, sejam eles emocionais. No que respeita à ansiedade, a emoção que está por trás, que está na sua origem, é o medo. E o medo é das emoções primordiais da raça humana. Tem sido o medo o responsável pela nossa sobrevivência ao longo dos tempos. O que é que nós sentimos numa situação de perigo? Sentimos medo. E o medo é exatamente a emoção que vai desencadear no nosso organismo uma reação. Uma reação que tem como único objetivo conduzir-nos à sobrevivência. Perante uma situação de perigo, o que é que eu faço? Eu fujo ou eu vou atuar? Ou eu vou reagir? Seja como for, é sempre o medo que desencadeia essa reação. E esse medo é saudável. Exatamente quando está presente em situações de perigo, em situações em que nós temos de agir de forma imediata para sobrevivermos. Agora, quando o medo está permanentemente presente na nossa vida, aqui sim, aqui nós podemos ter situações de ansiedade, de depressão, de ataques de pânico, situações que podem ter diversos níveis de intensidade, desde os mais suaves aos mais graves, mas todos eles vão impactar a nossa vida de uma forma muito negativa. E então, na abordagem integrativa que se faz em aromaterapia, o primeiro passo é identificar a causa desse medo. Qual é o gatilho que naquela pessoa desencadeia aquela emoção? Qual é o motivo que faz com que aquela pessoa esteja permanentemente num estado de ansiedade? E como nós somos todos pessoas diferentes, então também é muito natural que o motivo de cada pessoa seja também um motivo diferente. E isso é muito importante que nós percebamos. Temos de identificar a causa da ansiedade. Porque só depois de identificarmos essa causa é que nós podemos verdadeiramente atuar. Por exemplo, em aromaterapia nós utilizamos óleos essenciais. Mas nós temos muitos óleos essenciais diferentes, com diferentes tipos de atuação.
E eu vou ter de selecionar para cada caso qual é o óleo essencial mais indicado para aquela pessoa. E é claro que eu só vou poder fazer isso depois de, em conjunto com a pessoa, num processo que é um processo de análise muito profundo, muito detalhado, só depois de termos identificado a causa do medo, a causa da ansiedade, é que eu vou poder indicar o óleo essencial ou o conjunto de óleos essenciais que vão atuar de forma eficaz naquela situação muito específica. E depois também temos de considerar que num contexto de ansiedade as pessoas podem ter manifestações físicas diferentes. Eu posso ter uma pessoa que fica num estado mais agitado e essa pessoa vai precisar de um óleo essencial que a acalme, que a relaxe, de um óleo essencial com propriedades mais sedantes. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que perante o seu contexto de ansiedade fica mais apática, mais sem energia, e então essa pessoa vai precisar de um óleo essencial que lhe traga exatamente essa vitalidade, essa força para reagir. E como podem ver, são dois contextos, apenas dois exemplos, mas completamente distintos. Então, eu não posso, quando me perguntam, diz-me lá um óleo para a ansiedade. Eu não posso indicar um óleo para a ansiedade, porque nós temos tantos óleos que vão atuar na ansiedade, tantos óleos com propriedades relaxantes, calmantes, sedantes, indutoras do sono, ou então com propriedades que vão revitalizar a pessoa, que lhe vão dar mais energia. E são opções, quando eu falo de optar por um óleo essencial ou por uma sinergia de óleos essenciais, por um conjunto de óleos essenciais, são opções que não se podem fazer de ânimo leve, não é? Porque, da mesma forma que os óleos têm constituições moleculares, constituições bioquímicas diferentes, a sua atuação farmacológica no organismo também vai ser diferente. E vai ser também diferente de pessoa para a pessoa, porque eu posso ter um óleo que atua numa pessoa de uma determinada forma e eu posso utilizar esse mesmo óleo numa outra pessoa e vai ter um efeito completamente diferente. Então são situações que eu só posso decidir os óleos essenciais a utilizar num contexto de consulta, num contexto de uma anamnese profunda, detalhada e numa situação personalizada. Não é? Cada caso é um clichê, mas é verdade. Todos nós somos pessoas diferentes, da mesma forma que somos diferentes fisicamente, também somos diferentes na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar, na nossa personalidade, na forma como processamos as nossas emoções e na forma como vivemos a ansiedade. E a ansiedade manifesta-se de forma diferente em pessoas diferentes, com sintomas físicos diferentes, com sintomas emocionais diferentes, e então tem de ser um tratamento também personalizado e feito à medida de cada pessoa. Agora, outro aspecto que eu considero que também é muito importante ser aqui falado é que, muito embora as manifestações físicas e emocionais da ansiedade sejam diferentes de pessoa para pessoa, há algumas características que são comuns. A primeira eu já referi, que é o facto de termos um medo como a emoção base. Outra característica muito comum na pessoa ansiosa é o facto de a pessoa estar, de certa forma, impedida de viver plenamente o seu momento presente. E porquê? Porque a pessoa não tem aquela estabilidade mental, aquela claridade mental que lhe permite estar focada no presente. Porque, das duas, uma, ou a pessoa ansiosa está demasiado focada no passado, em algo que se passou no seu passado e a pessoa está constantemente a reviver aquela situação, a remoer, a repensar e de tal forma está ocupada a reviver essa situação do passado que deixa de estar presente no seu presente, passo a redundância. Por outro lado, a pessoa também pode estar já a sofrer por antecipação por algo que ainda não aconteceu. E isso também é uma situação muito frequente na pessoa ansiosa. A pessoa está constantemente com medo daquilo que pode vir a acontecer. E se eu falhar? E se eu errar? E se eu não for aceite? E se eu perder? Então, a lista de medos é quase infinita. E muitas vezes são medos
que se processam de uma forma muito inconsciente. A pessoa não tem a noção de que está a sofrer por antecipação, muitas vezes até de uma forma irracional, com medos que são fruto da sua imaginação, com medos que nem sequer se vão concretizar no futuro, mas a pessoa ansiosa não tem a capacidade de perceber isso. E então essa é uma característica que impede a pessoa ansiosa de viver plenamente o seu presente. Porquê? Ou está presa lá atrás no passado, ou está demasiado preocupada com o futuro. E aqui os óleos essenciais vão ser fundamentais, porque vão ajudar a pessoa a ter a clareza mental, a ter a estabilidade mental, que lhe vai ajudar a perceber que nós temos que viver o nosso presente. E nós só podemos estar disponíveis para vivermos o nosso presente se estivermos livres para isso, livres do passado e livres das preocupações futuras. E é aqui que os óleos essenciais têm um papel muito importante. O mecanismo, o método de utilização dos óleos essenciais que eu mais aconselho num contexto de ansiedade é o método da inalação. Porquê? Porque o olfato é o único sentido, o único dos nossos sentidos que tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Ele vai atuar diretamente em áreas como o hipotálamo e o nosso sistema límbico, que são as áreas responsáveis pela forma como nós processamos as nossas emoções. E esse efeito vai ser praticamente imediato. Como é que isso acontece? Eu vou dar-vos aqui um exemplo. A forma mais eficaz é a inalação diretamente do frasco. Então, temos o óleo essencial único ou uma sinergia, que é uma combinação de diversos óleos essenciais que foram selecionados com determinado objetivo terapêutico, seja como for, quer seja um óleo essencial único, quer seja uma sinergia, vai estar assim, num frasquinho de vidro. E então o que é que nós fazemos? E aqui, antes de explicar a técnica da inalação direta do frasco, há um outro aspecto que eu gostaria também de referir, que é o mindfulness. As técnicas de mindfulness podem ajudar muito no contexto da ansiedade. Porquê? Porque vão ajudar a pessoa a focar-se no presente, a viver o seu presente. Não a estar preocupado com o passado, nem com aquilo que ainda nem sequer aconteceu. Então, esta inalação direta do frasco deve ser feita num local calmo, num local tranquilo, em que a pessoa se possa focar no momento presente e naquilo que está a acontecer. Vamos abrir o frasquinho, colocamos por baixo do nariz e fazemos uma inalação profunda, plenamente conscientes do ar frio que entra pelo nosso nariz, do aroma dos óleos essenciais que estamos a inalar, e vamos fazer essa inalação profunda a 4 tempos, ou seja, contando mentalmente até 4. Quando fazemos esta inalação profunda, devemos encher a nossa barriga de ar quase como se fosse um balão. Porquê? Porque isso vai fazer com que haja uma expansão da nossa caixa torácica e aí os alvéolos pulmonares vão poder atuar, ou seja, as moléculas dos óleos essenciais que nós inalamos, elas vão passar para a nossa corrente sanguínea através dos alvéolos pulmonares e vão ter uma atuação muito, muito eficaz no nosso organismo. Então, após termos feito a nossa inalação a 4 tempos, contando até 4, e enchendo a barriga como se fosse um balão, nós depois vamos segurar o ar. E é exatamente, contando mentalmente até 4 também, e é exatamente nesse momento em que nós seguramos o ar e contamos até 4 que se vão processar essas trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e as moléculas constituintes dos óleos essenciais vão entrar na nossa corrente sanguínea. Elas já tiveram acesso direto ao nosso cérebro durante o momento em que fizemos a inspiração, passam também para a corrente sanguínea quando seguramos o ar durante esses 4 tempos também, e a seguir o que é que fazemos? Expiramos pela boca, o mais lentamente que conseguirmos, para retirarmos todo o ar dos pulmões. E porquê pela boca? Para não perdermos as moléculas dos óleos essenciais que ficaram nos neurónios olfativos que temos no nosso nariz. Então,
Este método, o método da inalação direta do frasco, é um método muito eficaz para tratamento de ansiedade, porque vai atuar diretamente no nosso cérebro, quase de forma imediata. E os óleos essenciais vão fazer o quê? Vão ter aquela capacidade para relaxar a pessoa, para acalmar a pessoa, para que a pessoa possa processar melhor as suas emoções, para que a pessoa possa controlar melhor a sua mente, para viver plenamente o seu momento presente e sair desse estado de ansiedade. E a atuação farmacológica dos óleos essenciais está cientificamente comprovada. Existem estudos, nomeadamente sobre o óleo essencial de lavândula angustifolia, que comprovam que a sua ação no nosso organismo é semelhante à ação dos benzodiazepínicos. Então, existe sim uma forma natural de nós tratarmos os nossos sintomas de ansiedade. É claro que ninguém vai deixar de tomar a medicação que foi prescrita pelo médico. Se a pessoa tomar a decisão de utilizar a aromaterapia, tem sempre de ser um processo feito em articulação com o seu médico, mas é uma forma possível de substituirmos a medicação química por algo mais natural. E é claro que a aromaterapia também, sendo uma terapia integrativa, depois vai fazer uso de uma série de outras terapias. Eu já referi, por exemplo, o mindfulness, e há outras. Temos, por exemplo, o yoga, que vai ajudar bastante a que a pessoa se acalme, se relaxe, se conecte consigo mesma, se conecte com o momento presente. A prática do exercício físico vai ser importante porque ajuda a que o nosso organismo produza endorfinas, que são responsáveis pela sensação de bem-estar e que vão atuar de forma complementar juntamente com os óleos essenciais, e além disso também vão permitir que a pessoa liberte aquela energia e aquela tensão que é acumulada ao longo do dia. Uma ingestão adequada de água é fundamental, porque mantermos o nosso corpo hidratado é fundamental para a manutenção do nosso estado de saúde, uma alimentação equilibrada, para termos todos os nutrientes de que o nosso organismo precisa para funcionar em pleno. Podemos utilizar, por exemplo, como complemento, as ervas medicinais e aromáticas, que são também incríveis no tratamento da ansiedade e de muitas outras patologias. Eu gosto também de aconselhar sempre a ingestão de ômegas, porque o nosso cérebro basicamente é uma gordura e nós na nossa alimentação nunca conseguimos fazer a ingestão daquela quantidade que será necessária para o pleno funcionamento das funções cognitivas e também de muitas funções do nosso organismo. Então a suplementação com ômegas, ômega 3, vai ser aqui também muito, muito importante para a manutenção de um estado de saúde pleno, não só físico, como também emocional. Porque de nada nos adianta tratarmos a mente se não tratarmos o corpo, ou tratarmos o corpo se não tratarmos a mente. Então, a aromaterapia é sem dúvida uma mais-valia no tratamento da ansiedade, não só de uma forma natural, como de uma forma profunda. Porque quando nós medicamos sintomas, não estamos a tratar a causa do problema e vamos precisar sempre de estar a tomar a medicação. Portanto, de nada me adianta eu estar a medicar a minha ansiedade, quer seja por tratamentos químicos, quer seja por tratamentos mais naturais. De nada me adianta estar a medicar os sintomas se eu não abordar a origem do problema. Porque é isso que nós queremos, libertar-nos da ansiedade e não estarmos constantemente dependentes de algo que nos faça acalmar os sintomas. Eu não quero alongar mais neste vídeo. Eu sei que muita coisa ficou por dizer sobre a ansiedade, mas também sei que foquei aqui alguns pontos que são importantes e que se calhar podem ajudar muitas pessoas que se debatem atualmente com este problema da ansiedade, que depois também afeta outros problemas, outras áreas da nossa vida, desde a qualidade da nossa
do funcionamento do sistema digestivo, por exemplo, a qualidade do sono, porque a ansiedade muitas vezes traz as tão temidas insónias, e aqui a aromaterapia vai atuar de uma forma integrativa, porque ao abordarmos a causa e ao tratarmos a causa, de uma forma muito natural, os sintomas vão se suavizando progressivamente, até que chegamos ao ponto em que, idealmente, teremos o nosso equilíbrio pleno. Portanto, tenho a certeza que o meu vídeo deve ter suscitado algumas dúvidas, algumas perguntas. Não hesitem em contactar-me. Podem deixar um comentário aqui no próprio vídeo, ou então contactem-me pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, que eu estou sempre disponível para esclarecer as vossas dúvidas e para vos ajudar, seja no contexto da ansiedade, seja em que contexto for. A aromaterapia, enquanto terapia integrativa, é realmente incrível.